Bem, esta pergunta surgiu nos dias de Cristo. Os fariseus não sentiam necessidade de Jesus, afirmando já terem garantido os favores de Deus como filhos de Abraão. Mas Jesus respondeu: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Evidentemente, ter o sangue de Abraão não é o bastante. O povo judeu tem que obedecer à aliança da fé, como Abraão fez. Mas o que o povo escolhido de Deus fez com o seu Messias? Infelizmente, os seus não o receberam. A nação de Israel crucificou seu Messias. Mas a misericórdia de Deus continuou. O Cristo ressurreto mandou seus apóstolos primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto foi porque a nação judaica ainda tinha 3 anos e meio de oportunidade pela frente. Você ainda se lembra da profecia de Daniel 9? Mas aqueles 490 anos de oportunidade para aceitar a aliança se expirariam em 34 depois de Cristo. O que Israel fez com seus últimos anos da graça? Bem, milhares de israelitas aceitaram individualmente a Jesus, mas a nação em si selou sua rejeição à aliança. Após apedrejar o mensageiro de Deus, Estevão, lançaram uma grande perseguição contra todos os que crescem em Jesus. Nesta altura, os apóstolos declararam: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Bem, Jesus tinha alertado os líderes judeus de que isso aconteceria. Mateus 24:43 diz: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. De modo que as promessas da aliança foram tiradas da nação de Israel e dadas à igreja cristã. É claro, o povo judeu ainda é bem-vindo a aceitar Jesus como um Messias. Milhares têm feito isso e multidões mais o farão, de acordo com a profecia bíblica. Mas a aliança de Abraão agora não pertence mais a uma nação em particular, mas aos crentes individuais de todas as procedências, judeus e não judeus, e isso é o que a palavra diz em Gálatas 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Todos aqueles que rejeitam a fé no Messias da aliança se desqualificam como filhos espirituais de Abraão. Eles são, na verdade, filhos da carne, filhos de Abrão, juntamente com Ismael. Temos que compartilhar da fé de Abraão, não do seu sangue, para sermos o povo da aliança hoje. Agora, qual é a condição espiritual de Israel hoje? O ex-presidente Jimmy Carter fala de sua viagem a Israel em 1973, naquele fascinante livro que escreveu, O Sangue de Abraão. Ele diz que visitou vários kibbutzim, ou povoados judeus, perto do Mar da Galileia. Num sábado, ele foi até a sinagoga local, numa comunidade de algumas centenas de pessoas, e ficou chocado ao encontrar apenas 2 fiéis presentes. Mais tarde, quando os Carters visitaram a primeira-ministra Golda Meir, a conversa desviou para a religião. Carter comentou sobre a falta geral de interesse espiritual entre os israelenses. A primeira-ministra concordou com sua observação, mas disse que não estava preocupada por causa dos judeus ortodoxos existentes. Ela acrescentou sorrindo: se o senhor assistir a uma sessão do Knesset, é o parlamento israelense, o senhor os verá em ação e saberá que eles não perderam a fé. Bem, certamente os judeus ortodoxos de Israel hoje não perderam o seu zelo. Mas você chamaria isso de fé? Fé no Messias da aliança? Sabe, se você alugar um carro e for com ele às partes ultra-ortodoxas de Jerusalém no sábado, pode ser perigoso para a sua saúde. Os moradores de lá têm o hábito de atirar pedras nos carros, cujos motoristas eles julguem estar quebrando o dia santo de Deus. E lembramos que 2000 anos atrás, zelosos guardadores do sábado, naquela mesma cidade, crucificaram Jesus pela mesma razão. Você sabe o que aconteceu. Jesus se proclamou o Senhor do sábado. Mateus 12, versículo 8 nos diz isso, mas a tradição religiosa havia colocado tantos fardos de exigências sobre o sábado que Cristo se achava em contínuo conflito sobre o modo como ele honrava o sábado. Esta disputa sobre o sábado terminou finalmente na cruz, quando Israel rejeitou seu Messias.
Podemos tirar uma importante lição do erro fatal deles nisto: o zelo religioso não nos qualifica para a salvação. A moralidade sem a fé da aliança resulta em legalismo. Devemos concluir tristemente que pouca coisa mudou em Israel desde aquele dia em que Jesus chorou pela impenitente Jerusalém e pronunciou esta triste frase encontrada em Mateus 23, versículo 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Muitos cristãos hoje apontam para a nação de Israel como um milagre divino. Eles pensam que vem a mão de Deus cumprindo sua aliança lá. Mas lembram-se do islamismo, a força religiosa que cresce mais rápido no mundo? Você ousaria dizer que a miraculosa ascensão do islamismo é a prova de uma bênção divina sobre os muçulmanos? Talvez devêssemos dar mais uma olhada na situação em Israel. Não é exatamente uma terra onde mana leite e mel. Paz e prosperidade são estranhas lá. Israel vem lutando com níveis de inflação de várias centenas por cento. E desde seu início em 1948, a nação tem sofrido um quase constante estado de guerra. Sem a ajuda maciça e contínua dos dólares americanos, Israel provavelmente não sobreviveria. Algo está claramente errado. Deus não luta pelos israelenses como ele fazia na época do Velho Testamento. Mais grave, entretanto, do que qualquer outra coisa em Israel é a atitude religiosa. Os convertidos a Cristo são tratados como traidores ou são até perseguidos. O governo desencoraja o evangelismo. Mas por alguma razão, os cristãos americanos não se preocupam muito com isso. Será que nos tornamos cegos pela política pró-Israel? Segundo o editor de Missões Evangélicas Trimestrais, é perigosamente possível estar tão enamorados pela terra de Israel e estar tão empolgados pela causa de Israel que podemos esquecer a desesperada cegueira espiritual que domina Israel hoje? Sim, quando muitos líderes de igreja americanos viajam para lá, eles mostram pouco interesse pelas condições espirituais de Israel. E eles ignoram ou mesmo evitam o grupinho de crentes que lutam aqui. Por quê? Porque, sem dúvida alguma, coisa está errada com o entendimento popular da profecia bíblica. De algum modo, temos que nos aperceber que a esperança de Israel hoje não é a exploração militar, não é reconstruir seu templo perdido para prepararmos para o duelo no Armagedon. A única esperança deles é o arrependimento, é a fé no Messias. E a mesma salvação em Jesus Cristo está igualmente disponível aos muçulmanos, budistas, comunistas e aos demais, a todos nós, de fato. Oh, diga-me, amigo, você tomou sua decisão pessoal do lado do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador para segui-lo como seu Senhor? A paz de Cristo em seu coração mudará a sua vida. O mesmo poder da fé, da aliança que transformou Abraão e Sara, fará o milagre de lhe dar a vitória sobre o pecado. Conta-se a história de um novo cristão cuja fé na Bíblia estava sendo desafiada por seus antigos colegas de copo. Não acreditamos que Jesus transformou água em vinho, zombaram. Como é que você sabe se esse milagre realmente aconteceu? Bem, por um momento o novo crente pensou o que dizer. E aí disse em voz baixa: eu admito que não posso provar se Jesus transformou água em vinho 2000 anos atrás, mas eu posso lhes garantir isto. Na minha casa, ele transformou a minha caixa de cerveja em alimento e roupas para minha família. Louvado seja Deus, ele pode operar milagres em seu coração e em seu lar, através do poder do Senhor Jesus Cristo. Ouçam os arautos do rei entoar este hino tão apropriado para o programa de hoje, apropriado para o momento em que vivemos. Meu Senhor, quando penso em teu amor por mim, não o posso entender nem explicar-o, sei, pecador sem valor não longe andei. Tua graça
Obrigado, arautos do rei. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado pelo livro de Daniel. Quanta coisa que precisávamos saber está sendo focalizada. E, Senhor, mantém nossos olhos em direção de Jesus, teu Filho, como a nossa única esperança. Em nome dele nós oramos. Amém. O programa Está Escrito tem o prazer de lhe oferecer esta série de estudos sobre a Bíblia, com o objetivo de motivá-lo a conhecer a Deus e viver a paz que só Ele pode dar. Esses estudos irão ajudá-lo a descobrir o sentido da vida. Eu tenho certeza de que esse curso vai fazer muito bem para você. E mais, ele é de graça. Inscreva-se gratuitamente no curso bíblico do Está Escrito, escrevendo agora mesmo para a Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro. Se preferir, ligue para 021-284-9090. Caixa Postal 1800, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro.